Olá, tudo bem? Então, estou aqui de volta. Ontem, né, nós falamos sobre o gráfico da nossa renda, né? Quando a gente constrói, né? E como a gente faz para sair disso. Então, estou passando esse conteúdo porque lá atrás, também, em 2019, eu estava na mesma situação que você. Eu não estou falando que estou o melhor, mas estou numa caminhada que é uma caminhada assim extraordinária. Então, eu não sei se você se lembra, né, daquele gráfico, e no gráfico mostrou o seguinte, que a única saída que a gente tem é ter uma base, né? Nessa saída é uma construção da nossa renda financeira ser boa, né? Seria a renda passiva. Esse é um dos modos, e eu acho que o único, né, de fazer com que a gente tenha um financeiro excelente. E é claro que tudo é uma planta, né? Como na natureza, o que você colhe é o que você plantou. Então, se você não plantar essa frutinha aqui, essa ideia, provavelmente lá no futuro, 30, 20 anos, 10 anos, o meu tem sido muito rápido, porque eu comprei ideia. Então, a gente estudar o que é renda passiva. Ou alguém me convidava à festa, a gente ficava falando de voo, falando de besteira, passando tempo. E eu me lembro muito bem quando daquela galera que estava ali conversando e alguém vinha falar de negócio, cada um saía um por um e só ficava um ou dois. Então isso é questão de mentalidade. O cara não a mente dele já está programada que não é de negócio. E aí, se ele é filho do Senhor e filho do Criador, ele também pode criar. Então ele cria na cabeça que não pode, que isso é para outras pessoas. E aí o que acontece é que o que ele acredita, o que ele fala, vai ser. Se você acredita que não pode, você está certo. Mas se você acredita que você pode, você também está certo. Isso é uma frase de um livro que eu li, não me lembro o autor. Mas isso é muito espetacular. Então, aqui a gente está falando da renda passiva. Então, o que acontece normalmente aqui? Como você não estuda sobre isso, não tem aquele contato dos pais comentando, a gente só aprende, meu filho, estuda para você se formar e aí você tem uma profissão. Então esse é o conceito, né, antigo. Só que isso não dá nenhuma garantia hoje de você ir fazer um curso, fazer faculdade. Isso não dá garantia nenhuma. É um risco. E o que tem acontecido hoje? Eu chamo de corrida dos ratos. A corrida do rato é como fosse uma parede que você mesmo constrói. Só para vocês terem ideia, existe um ratinho que fica numa gaiola. E ele dá uma corridinha. Ele não sai do lugar. Às vezes ele dispara e ele não sai do lugar. Às vezes ele para, também não sai do lugar. E é exatamente isso que é a nossa vida. Era a minha vida. Eu ia trabalhar, trabalhava, aí pensava assim, vai vir mais cliente, hoje vai vir mais 2. Ficava fazendo uma lei da atração, mas não fazia nada em volta de mim para isso acontecer. E aí vendia uma coisa, vendia 2, e como eu falei, existem pessoas que já fez a pesquisa do dia 23 ao dia 30 é a época que vende mais. Então vendia bem, mas aí as outras 3 semanas a gente acabava gastando quase tudo que ganhava. E aí o que aconteceu? Você começa a criar um muro, que eu vou fazer uma comparação da corrida do rato como fosse um muro. Então vamos aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar bem.
Isso aqui é um muro. Você está aqui e ele está em volta de você. Aí você começa a trabalhar, né? Lá atrás eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, eu recebi um salário. Quando eu recebi o salário, como eu toda hora estava indo para trabalhar e pegar trânsito, aquela coisa, o ônibus cheio, me fazia mal. O que eu fiz? Eu fui e comprei um carro de umas prestações. No início eu pensei assim, não, o dinheiro que eu estou pagando, o carro, eu uso da gasolina. Mas aí eu comecei a ter uma prestação. Só que essa prestação, né, ela veio o carro, que desvaloriza o tempo todo, o imposto do carro todo ano, manutenção. Então, junto com o carro, vieram várias despesas. Beleza? Logo em seguida, na minha vida, né, vou até anotei aqui, ó, eu acabei comprando esse carro e logo em seguida eu acabei casando. Quando eu casei, eu comprei uma casa financiada há vários anos. Só que quando eu comprei essa casa, e vários anos, também veio condomínio, prestação, luz e várias coisas, manutenção, pintura. Então isso foi crescendo mais ainda. Então eu era sargento aeronáutica, tinha o meu salário, que não estou dizendo que seja bom, mas o que aconteceu? Eu comecei a fechar um muro em volta de mim. E acredito que você também esteja, ou você está fechando um muro, ou vai fechar esse muro. E a gente não sabe, não, eu tenho uma casa, pô, eu tenho um carro. Só que o nosso salário, ele vai tudo para aí. Isso vai nos cercando, ó. Mais trabalho, e aí você vai comprando. E o que acontece com isso? Você cresce o salário, né? Que eu era soldado, depois virei cabo e me tornei sargento. Da mesma forma que meu salário crescia, minhas dívidas cresciam. Então eu acabava não fazendo o que era certo, que era investir, fazer a renda passiva. Eu não tinha nem ideia, porque meus pais fizeram isso, eu via meus amigos fazendo isso e eu não tinha ideia. E aí eu estava, cada vez que eu corria os anos passando, todo o meu salário, né, tinha aumento lá de militares, e vocês aí que têm um trabalho, tem um aumento, aumenta, é promovido. E aí nessa hora a gente também aumenta nossas despesas. E aí a gente comprometia, eu pelo menos comprometia todo o salário. Então, por exemplo, como sargento, era difícil ser mandado embora, né? Mas você que é de uma atividade aí, ou você que tem uma empresa, se ele vai cercando você, e se sua empresa não vender aquele mês, como fica? Ó? Perde o emprego, fica numa situação muito complicada. Então, essa situação aqui de estar cercado, né, em dívida, aí você faz mais alguma coisa e vai fechando aqui o cerco. E você não anda, aumenta o salário, aumenta a dívida. E tudo só aumenta. E você não tem como sair disso. Corrida dos ratos. A corrida do rato é aquele bichinho
E o mais interessante é que quando eu ia trabalhar na aeronáutica, é como fosse um empregado mesmo. Eu ia como sargento de manhã cedo, ia com o meu carro, gastava gasolina, pegava trânsito, ficava chateado, aí trabalhava lá durante o dia, depois acabava o expediente, eu ia para casa. Como eu estava cansado, eu assistia um filme para relaxar e ia dormir. Quando eu ia dormir, no outro dia eu acordava para fazer tudo de novo. Corrida dos ratos. E cada vez mais eu me fechava. Então eu entendi que eu não tinha saída. Eu só fui ver isso com 58 anos, que eu parei para poder conversar comigo. Cara, não é possível onde eu vou chegar. Como que... Não é possível que a vida é assim, né? E quando eu fui para a igreja, quando lá na Bíblia diz assim, eu fiz de você a imagem e semelhança do Criador. Você está, não sei meio um termo, mas te dei as cabos para você dominar o mundo, né? E eu não estava dominando nada, ele estava dominando a mim. Então eu também não tinha controle emocional. Essa parte aqui de controle emocional, isso a gente vai dizer porque isso é uma coisa assim extraordinária. Também o tipo de pessoa, perfil comportamental. Também é outra live que a gente vai fazer. Mas para finalizar, para a gente amanhã, existe uma saída. Existe uma saída. Essa saída eu aprendi como coach, fiz essa ferramenta, ela tem sido extraordinária para mim. E eu tenho o que eu posso, porque Deus me abençoou nessa jornada e assim espetacular. Então o que eu achei? Eu achei que eu poderia dar esse conteúdo para vocês. Então eu estou aqui para poder ajudar, para contribuir, né? Eu aprendi o seguinte: contribuir e crescer. Não adianta você crescer, não adianta você só contribuir. Você precisa estar aliado os dois, né? Você precisa estar contribuindo e crescer. Isso vai uma jornada extraordinária. Então amanhã a gente vai estar junto nessa parte da tarde para você fazer entender que existe uma saída. Então meu nome é Kino, eu sou coach e estou aqui para te ajudar, para ajudar para a gente ter uma família blindada, como eu falo lá no Parapente. Então tchau, tchau, até amanhã, pessoal.